Boa noite a todos. É muito bom a gente ter a oportunidade aqui de conversar um pouquinho com vocês. Na verdade, ser só um transmissor aqui dos ensinamentos do Evangelho, né? De acordo com... A gente usa um pouco das nossas palavras, mas tenta ser o mais fiel possível daquilo que nos é ensinado, né? E hoje a gente vai falar de um capítulo importante, capítulo 14. E todos nós já temos conhecimento dos 10 mandamentos. Então, não matarás, não furtareis, não cometereis adultério, enfim. E entre esses mandamentos, dentre os que são muito importantes, nós temos honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a gente, pensando assim, todos nós imaginamos que amar o pai e a mãe, ou seja, quem represente, né, dentro da família esse papel, seria uma coisa bastante óbvia. Mas quando a gente fala assim, a questão de amar ao pai e à mãe é uma consequência até da própria lei de caridade. Se vamos amar ao próximo, nada mais justo de começar amando mais próximo da gente mesmo. Só que quando a gente fala em honrar pai e mãe, isso implica numa visão um pouquinho mais ampla, né? Então honrar é você também respeitar, é você se subordinar às regras, à disciplina, é você prestar solidariedade, é você dar atenção em todas as fases da vida, né? Porque, na verdade, a família, as pessoas que compõem um grupo familiar, que vivem em conjunto, é uma troca, né? Então, você tem aquela necessidade de se socializar com todos, mas ao mesmo tempo você transmitir o melhor que você tem a quem convive com você. Se tiver a troca, que os outros possam dar o melhor também, melhor. Mas cada um tem que procurar fazer o seu papel. Então, assim, eu vou só até ler um pouquinho um parágrafo aqui, né? Porque a gente fala assim, ele coloca aqui na primeira parte a parte de piedade filial, né? Então, obviamente, a gente começa a pensar, quando a gente era criança, né? Fica lembrando dos pais, do pai e da mãe. Olha, não faça isso, não faça aquilo, tem horário, se alimente bem, durma no horário certo, volta quando eu mandar, enfim, todas as regrinhas básicas que tem para uma certa disciplina, uma certa conduta, que muitas vezes a gente fica meio de orelha em pé, né? Poxa, não aceita, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Mas essas pequenas regrinhas, essa disciplina inicial que vai dar o tom um pouco do caminho que você pode seguir, né? Nós sabemos que as crianças recém-encarnadas, eles ainda têm uma ligação aí muito grande, né, com o plano espiritual. Então eles estavam numa situação, convivendo de uma outra forma, aprendendo de uma outra forma, que num determinado momento, por necessidade de evolução, né, a gente necessita dessas encarnações, dessas experiências para poder crescer, para poder viver as experiências e poder atingir um patamar melhor. Então, no início, o espírito ainda está naquela fase de transição, né? Então ele está se adaptando a um novo corpo, está se adaptando a um novo ambiente, as pessoas que fazem parte daquele grupo que ele está envolvido. E é um momento que esse espírito, que pode às vezes ter uma experiência, né, como espírito de vida espiritual até maior do que os pais, do que as pessoas que estão cuidando deles, mas naquele momento ele está na posição de ser educado, de ser orientado. E ele é a fase que ele está mais suscetível a receber essas informações. Tá? Então a gente sabe, né? Crianças, mais ou menos a gente tem uma ideia de em torno de 6 a 7 anos, ele ainda tem essa ligação muito forte com o plano espiritual.
E à medida que vai aprendendo, que vai crescendo, ele vai retomando cada vez mais a própria personalidade, a própria maneira de ser, o próprio conhecimento, e começa a soltar cada vez mais essas aptidões que ele já tem. Então, quanto antes os pais conseguem plantar tudo aquilo que consideram como correto num determinado momento, mais essa semente vai se solidificando. Tá? Muitas vezes a gente percebe que às vezes parece que você está falando uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Mas as crianças, elas têm um poder muito grande de assimilação e de entendimento, que às vezes elas não manifestam ali naquele momento, mas quando tiverem frente a uma situação parecida ou que relembra aquele ensinamento, certamente vai aparecer na mente, vai surgir aquela ideia, aquela sementinha que foi plantada lá atrás. Aqui tem uma situação que eles falam, já colocando na velhice dos pais, né? Então, mais para frente, quando praticamente as situações vão se invertendo, né? Que os filhos, os herdeiros vão passando a ser os cuidadores desses pais mais idosos, com outras dificuldades. E ele coloca principalmente a questão, por isso que fala de piedade filial, né? Por exemplo, a questão dos pais que não têm um poder aquisitivo muito grande. Então eu vou ler aqui só, talvez se eu falasse aqui ia pular alguma coisa, mas pra vocês verem qual a importância disso, né? Em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável, felizes ainda quando não o fazem de má vontade, e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Então você está acolhendo os pais ou avós, enfim, seja quem... às vezes por uma obrigação, né? Então eu vou, de repente ele não tem condição de morar sozinho, mas eu trago para minha casa, mas vou deixar no quartinho lá do fundo, né? Com o básico ali, para não sentir necessidade nenhuma. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos, sem os servidores e filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. Mas aí vale para o geral. Mas também tanto quanto possam as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão os juros do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Então aqui ele começa a falar também a questão da gratidão. Então se nós recebemos uma série de ensinamentos, de cuidados básicos, de um empurrão social, material, financeiro, muitas vezes, chega um momento que nós primeiro temos que nos sentir gratos e apoiados, né, para cada um depois tomar o seu próprio caminho, mas a gente assistir a esses pais não só com a questão material, mas também com a doçura, com o carinho, com as reuniões, com os passeios, enfim, com a conversa, da mesma forma que eles em algum momento tiveram com a gente. E que muitas vezes a gente sabe como pais, né, às vezes passa as noites em sono, passa o amor de pai e de mãe com os filhos é algo único, né? Então, você abre mão de muitas coisas para cuidar daquele serzinho que, maior ou menor, que exige um cuidado, exige uma orientação durante determinado tempo. E aí ele coloca assim que esse bem-estar, né, faz parte dessa relação. E que mesmo nas situações em que os pais, pegando o contrário, que os pais não estejam exercendo as suas funções de uma maneira mais regular, né, que questão de abandono, a questão de às vezes um certo egoísmo, um certo orgulho, mesmo assim é colocado aqui que não cabe aos filhos punir
aos pais ou quem cuide deles por essa atitude. Cabe a eles manter a caridade, trocar o mal pelo bem, trocar as palavras rudes por palavras de carinho, por momentos de ternura. Tá? Se alguém tiver que ter alguma punição, entre aspas, Deus vai decidir isso lá na frente, por alguma falta, por alguma dificuldade que não teve. Não cabe a nós julgarmos, muito mais se muitas vezes a gente releva algumas situações de pessoas de fora, né, de amigos, de pessoas do trabalho, que às vezes cometem alguns erros conosco que a gente consegue perdoar. Por que não dentro de casa? Por que não com os pais que também são seres humanos, são espíritos também em evolução, que cometem seus erros? Por que a gente não exercer o perdão com eles e tornar essa relação mais harmoniosa possível? Na época lá que se estabeleceu, se conheceu os 10 mandamentos, né? Na época de Moisés, dos hebreus, não se tinha ideia ainda sobre a questão da vida futura, da vida espiritual. O que eles queriam queriam uma terra, queriam um lugar para morar, então eles peregrinavam por muitos lugares buscando a famosa terra prometida. E aí era colocado assim a frase, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então falou em terra, poxa, ele está me prometendo a terra que eu tanto estou esperando, então eu vou honrar o pai e a mãe. Então era uma troca assim, justa, né? Dentro dos interesses do conhecimento que se tinha naquele momento. Ao tempo de Jesus, né, que já se tinha passado um tempo maior, que já se compreendia de uma outra forma, Jesus veio colocar que meu reino não é deste mundo. Então aquela terra prometida material se tornou uma terra espiritual. Então eu não estou só ambicionando ter uma terra, estou ambicionando o céu, né, entre aspas, de buscar a verdadeira vida, de buscar aquele lugar que eu preciso realmente para manifestar tudo aquilo que eu já exerci como experiência na Terra, poder alcançar níveis maiores, poder alcançar o conhecimento. Aqui nas Instruções dos Espíritos, depois deixa eu só colocar, aqui no Livro dos Espíritos, um capítulo que relaciona um pouco dessa parte, é no livro 2, no livro 2, né, que ele fala aqui no capítulo 7 do livro 2. Então ele fala do retorno à vida corporal, todas as características de como que é essa passagem, a entrada dos espíritos no mundo material, a reencarnação, etc, etc. E como a união da alma com o corpo. E dentre os itens aqui, a gente tem essa parte inicial da união da alma com o corpo, né? Então, que o espírito, tudo aquilo que a gente falou, né? Que o espírito vem do plano espiritual, vai passar por um processo ele diz assim, tem uma perturbação, né? Que o espírito, à medida que vai reencarnar, que já se estabeleceu uma escolha do corpo ao qual ele vai pertencer, e que vai, ao longo depois da concepção, vai havendo aquela união aos poucos, né, entre o perispírito, o espírito e o corpo material. Isso vai se efetivando até a hora do nascimento. E no meio desse caminho, o espírito vai sofrendo um processo de perturbação, onde ele esquece lá todo o passado dele, para poder meio que entrar zerado na nova encarnação, né, para a gente não lembrar nada e poder exercer aquelas aptidões, porque a gente conhecer de uma maneira sem ficar pensando no que eu fiz ou deixei de fazer lá atrás. E essa união, assim, tudo é feito, o espírito tem ligações, tem já, como se fala, uma relação com alguns espíritos, né, por afinidade. Então, muitas vezes, eles reencarnam juntos por essa afinidade.
ou em outras situações reencarnam para resgatar alguma questão mal resolvida anteriormente. E os espíritos, eles já têm mais ou menos dentro desse caminho o corpo, né, a família onde ele vai reencarnar. E a partir do momento que você tem essa pretensão, a vontade do casal de ter o filho e tem um espírito ao redor, já se estabeleceu essa ligação. Então aquele feto, né, que começa a se formar já tem um espírito ao seu redor, que vai se ligando aos poucos, e isso vai completar essa ligação no momento do nascimento. Aí ele comenta aqui da parte de algumas situações de crianças natimortas, né, que muitas vezes é uma experiência mais para os pais até do que para o próprio espírito, de passar por aquela situação, de enfrentar uma determinada dificuldade dessa. E fala a questão do aborto, em que ele deixa muito claro. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Aí a única exceção. Há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe, no caso de perigo de vida. Aí nesse caso é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então acho que isso sim, não existe meio termo, né? E se. É isso e pronto. Então, quando começa a concepção, quando há já tem um espírito ali presente, já tem um espírito pronto para ser orientado, para ser colocado no mundo, para ser desenvolvido e para você colaborar com o desenvolvimento e evolução dele. Não. Se isso vai ser por um tempo longo, por um tempo curto, aí o tempo vai dizer, a vida vai dizer. Mas sempre tem ali já um espírito em posição. E essa quebra, né, esse rompimento, gera consequências, tanto para quem provocou, quanto para quem está sofrendo isso. E aí tem uma série de variáveis, assim, da questão do pouco tempo de vida de algumas crianças, enfim, que às vezes tem que completar uma vida que foi interrompida num outro momento, ou, como a gente falou aqui, que os pais precisam passar por uma experiência dessas, enfim. Depois vocês podem ler aqui com mais detalhes do que fala em relação a isso. E lá na frente, ele começa a falar da infância, né? Que o espírito que anima o corpo, ele pode ser tão ou mais desenvolvido do que o espírito do próprio adulto que está recebendo ele. Tá? Então, como a gente falou, a criança ela está mais apta a receber as informações no início da vida. Mas aí o espírito dele já teve uma experiência lá atrás, já teve conhecimento muito grande, e isso vai se despertar em algum momento. Então o que cabe nessa troca toda, que está avançando já um pouco alto, cabe aos pais fazerem a sua lição de casa, vamos dizer assim, né, de colocarem as leis morais, de colocarem a disciplina, de colocarem os ensinamentos intelectuais, os ensinamentos morais. Cabe aos filhos ter respeito, ter bondade, estabelecer uma troca. Porque aqui é uma passagem pequena, perto do que a gente tem como evolução espiritual. A gente já viveu muita coisa, vai viver muito ainda, e tem muito a aprender. A gente tem que sempre lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então tudo que a gente vive aqui, ou é por um novo aprendizado, ou por um resgate de alguma coisa que a gente fez lá atrás. E a gente tendo esse entendimento, a gente consegue enfrentar todas as dificuldades que a gente tem pela frente. Às vezes de uma maneira não tão rápida quando a gente deseja, mas uma maneira que nos faça pensar, poxa, tudo que Deus me proporciona não está além daquilo que eu tenho capacidade de
de participar, de entender. Se ele nos coloca frente a determinadas lições, nos cabe pedir ajuda, criarmos uma força interior muito grande e enfrentar os problemas, sejam eles quais forem. Sejam na educação, seja na nossa vida em geral. E se chegar um momento, você tiver a cabeça tranquila, a consciência tranquila, de você deu o máximo que você podia para aquele ser se desenvolver, sinta-se tranquilo, porque chega um momento que cada um tem o seu caminho, vai colocar à prova tudo aquilo que ele aprendeu, mas tudo aquilo que ele tem de caráter próprio. E vai enfrentar a vida. E nós vamos ser sempre aquele berço, aquela estrutura que vai dar a organização, que vai dar a possibilidade de sempre ser chamado, de sempre orientar, de sempre dar o colo para poder resolver esses problemas. Tá? Então sejamos bons pais, sejamos bons filhos ao longo da vida, e que dentro de casa a gente possa criar essa harmonia, porque se a gente não tiver harmonia dentro de casa, quanto mais difícil vai ser lá fora, né? Quando a gente for trabalhar, quando for estudar, quando for encontrar outras pessoas, quando for formar outras famílias. Então, hoje, quando a gente chegar em casa, já vamos lá, vamos abraçar cada um, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, já colocar em prática um pouquinho dessa caridade que vale a pena. Que Jesus nos abençoe.